Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, nós vamos concluir o nosso tópico de volumetria. Nas videoaulas anteriores, nós aprendemos a construir e criar análises através de diversos tipos de gráfico. Para concluir o nosso tópico de volumetria, nós vamos aprender hoje sobre o gráfico do tipo radar. O tipo de gráfico aparece duas vezes aqui no nosso dashboard modelo. Ele vai fazer uma análise em relação ao quantitativo de processos com uma análise específica, e ele também vai trazer uma análise para monitoramento. Aqui nós temos um gráfico do tipo radar, no qual o valor da causa é o processo, que apresenta os processos em que o valor da causa é maior que 1,5 milhão. Então, ele vai servir aí para você fazer um monitoramento de processos críticos. Por fim, aqui, esse tipo de gráfico, ele serve para comparar diferentes categorias ao mesmo tempo. Ele mostra os valores, em linhas que saem do centro. O fundo aqui do gráfico, que é o que a gente chama de grid, nesse caso aqui, ele é circular. Ou seja, são círculos concêntricos que ajudam a medir essa distância, dos valores até o centro. Mas ele pode ser poligonal, como a gente vai poder ver durante a construção do nosso indicador. Ele vai formar linhas retas como se fosse um desenho de vários lados. A diferença é mais visual, O grid circular ele pode deixar o gráfico mais suave, mais fácil de ler. O principal, ele destaca mais os ângulos e as variações entre esses pontos, O poligonal, aliás. Então, assim, no mundo de dados jurídicos, é um gráfico simples, mas é um gráfico útil. Você compara categorias, você compara resultados, você faz monitoramento, compara resultados dentro da empresa, com quantidade de acordos. É um gráfico que auxilia muito na análise de desempenho. Se você olhar para esses dados aqui desse processo, a gente pode ver aqui que a empresa 1, a empresa 1 tem 30 processos, a empresa 2, 23 e processos encerrados que geraram acordo, tá? Sucessivamente, a gente pode acompanhar esse quantitativo de processos. Quanto mais longe do centro tiver o ponto, maior é esse valor. Então, visualmente, aqui a gente já identifica a empresa 4 como a que mais se destaca, E a empresa 3 bem mais próxima ao centro, indicando uma menor quantidade de acordos. Se você for comparar essas duas empresas, a diferença é até bem clara, A empresa 4 tem 37 acordos, é mais do que o dobro da empresa 3. Até utilizando outro exemplo simples, se você tivesse aqui áreas jurídicas, num gráfico, ele poderia aparecer de forma imediata. Que a área, por exemplo, resolve mais casos fechando muitos acordos, que resolve mais casos em que a decisão é acordo. Então, essa visualização imediata pode mostrar que área ou contra qual polo passivo se tem um desempenho superior ou não. E agora a gente vai construir o nosso indicador. Vamos voltar para o nosso dashboard, que está em construção. Vamos concluir o nosso tópico de volumetria. Para tal, vamos clicar no ícone de mais no canto superior direito e adicionar KPI. Clicando nesse ícone, vamos para a janela onde a gente vai fazer o primeiro passo, que é a seleção do arquivo que a gente já vem utilizando em todo o processo. E a partir daqui eu vou construir a minha análise, lembrando que eu quero saber de acordos por polo passivo. Então, o processo tem que estar encerrado e o processo tem que ter resultado como acordo. Então, vão ser 2 filtros que eu vou aplicar. Mas antes eu preciso criar a minha métrica, Então, eu vou selecionar a minha métrica principal, que é a contagem dos processos. Nós sabemos que o identificador dos processos está nessa variável. Vamos contar os processos e vamos evitar as duplicidades, escolhendo a função contagem únicos. Podemos, inclusive, já gerar o gráfico e, por padrão, vai nos retornar uma tabela. E agora vamos segmentar a nossa análise, porque queremos saber sobre os polos passivos, sobre as empresas RES. Gera o nosso gráfico novamente, temos aqui os dados de forma genérica. A partir de agora,
podemos aplicar os filtros necessários para que se demonstre a análise que a gente precisa. Na aba de filtros, a primeira coisa que eu vou aplicar, a primeira coisa que eu quero saber é quais os processos que estão encerrados. Então, eu sei que na minha base, a situação processual está no status do processo. Seleciono o status. É uma seleção simples, é um único registro. Então, podemos manter o tipo simples, selecionar os processos encerrados, adicionar o filtro, gera o gráfico. Podemos visualizar a mudança aqui no quantitativo de dados, certo? Mas ainda nos falta um filtro a ser aplicado, que é o filtro de resultado. Eu conheço a base, eu sei que os registros dos processos que geraram acordos estão na variável de resultado. Relembrando, se eu precisasse rememorar, se fosse uma base muito grande, eu precisasse novamente repassar pelos meus dados, bastava eu clicar nesse ícone de visualização rápida e visualizar em qual coluna estaria o registro que eu necessito, e sabemos que está aqui na coluna de resultado. Novamente, vou selecionar somente um dos registros, é o registro tipo acordo, adiciono o filtro, gero gráfico. Tenho aqui a minha análise, a análise em si agora ela está construída. O que eu preciso é selecionar o meu tipo de gráfico, porque eu quero que se apresente no gráfico do tipo radar, porque eu quero fazer um monitoramento de todos os processos que geraram acordo, e esse acompanhamento é por polo passivo. Então, agora para concluirmos, basta a gente personalizar e estilizar o nosso indicador. Na aba de estilos, primeiramente eu vou colocar um título para o meu gráfico, que é acordos por polo passivo. Definindo o título, vou agora selecionar a fonte padrão. Poderia deixar sublinhado, itálico, negrito, mas não se faz necessário. E já posso partir para as demais funcionalidades. Como é um gráfico do tipo radar, algumas funcionalidades não se fazem presente, como eixos, por exemplo. Visualizando o nosso dashboard, aliás, visualizando o nosso indicador, nós vemos que tem aqui uma legenda, né? A legenda aqui possível seria a que está sendo identificada no grid, que é total de processos. Avaliando esta análise e avaliando a nossa visualização, podemos chegar à conclusão que essa legenda não é necessária. Então, podemos já aqui, nas nossas opções de funcionalidades, desabilitar a função legenda. Se eu não fosse desabilitar, se eu quisesse mantê-la, se eu estivesse usando um outro tipo de variável, poderia mudar posicionamento, poderia mudar tipo de fonte, poderia me utilizar de todas as funcionalidades disponíveis. Espaçamento de legenda, posição da legenda, seja na vertical, seja na horizontal. Como não é necessária no nosso indicador, vamos desabilitar essa função. Ainda aqui em legenda, nós também temos ainda aqui nas funcionalidades, nós temos as informações dinâmicas. Nesse gráfico, nesse tipo de gráfico, não sei se é necessário mantê-las habilitadas ou não. Podemos mantê-las habilitadas, né? E podemos também demonstrar todas as funcionalidades, que prefixo ou sufixo. Eu poderia colocar aqui como prefixo, gerar um acordo. E a partir do momento que eu passasse o mouse no meu indicador, isso estaria estabelecido nas informações dinâmicas. Da mesma forma, sufixo, casas decimais, se fosse o caso, né? Moeda, tipo de moeda, também nos nossos rótulos, né? Nos nossos dados que estão apresentados. Nesse tipo de gráfico, não vai ser necessário inserção de nenhum tipo de moeda, agrupamento ou casas decimais. Porém, no gráfico que nós vamos fazer no tópico de análise financeiras, pode ser que seja necessário, já que vamos estar lidando ali com valores de causa. Vamos trabalhar também as margens. Já podemos aqui tentar redimensionar
né? Visto que a gente viu lá no nosso dashboard modelo que ele vai ficar ali ao final do tópico de volumetria, a gente já pode redimensionar aqui e trabalhar as margens desse indicador, para que quando a gente salve, basta que seja feito o posicionamento do mesmo lá dentro do tópico. Nas opções gerais, eu poderia trabalhar a ordenação dos campos, deixar crescente, decrescente. Quando da construção, foi escolhido, selecionado, deixar de forma automática. Empresa 1, empresa 2, empresa 3 e segue. Mas podemos aqui diminuir essa margem superior. Podemos deixar ela em 30 para ficar mais ajustado. Na margem inferior, podemos inclusive também diminuir. Podemos deixar aqui em 20. A margem esquerda, para este tamanho de indicador que vai ser adequado aqui, as margens esquerda e direita podem permanecer dessa forma. Lembrando também que esses dados poderiam ser apresentados no formato de percentual, total de processos, tá? Mas vamos mantê-lo no formato absoluto. E aqui concluímos a questão de margens e ordenação do nosso indicador. Agora vamos para estilos. Quando a gente chega aqui na parte de estilos, tem bem menos opções que nos outros indicadores, né? Porque aqui você vai trabalhar o quê? A opacidade da área, né? Você pode aumentar a opacidade dessa área que está em 0,5. Vamos manter em 0,25. Poderia aqui aumentar o tamanho da borda, mas não foi necessário durante a construção. Posso ajustar o formato da borda. Como vocês podem ver, a borda está linear. Vamos colocá-la num ajuste suave para uma melhor expansão aqui da nossa área. E eu posso trabalhar aqui as cores. Eu poderia escolher um dos padrões que nós temos na nossa paleta de cores por default aqui na plataforma. Poderia escolher o degradê ou poderia customizá-lo. A gente sempre, na construção dos indicadores anteriores, quando a gente estava estabelecendo e inserindo a nossa cor padrão, a gente estava sempre aqui no degradê, né? Porque nós estávamos trabalhando com um gráfico de barras, por exemplo, tem que ter essa diferenciação de cores. Como a gente só tem aqui o grid que apresenta, que é o foco aqui central dessa distribuição, a gente pode trabalhar aqui na customizada e inserir a cor que a gente vem utilizando no nosso marrom. P08, D57. Estabelecemos nossas cores, borda, tamanho de borda, e podemos partir para os rótulos. Também tem algumas diferenciações quando se trata desse tipo de indicador. Eu poderia aqui desabilitar rótulos e pontos. Visualmente, eu conhecendo esse tipo de gráfico, eu sei que a empresa 4 aqui, e se não tivesse as informações dinâmicas, eu sei que ela estaria se destacando. Como eu também sei que a empresa 3 é a que teria menos destaque, pelo grid que aqui se apresenta. Mas visualmente, a gente não precisa, a gente pode inserir os pontos e os rótulos. Podemos trabalhar tamanho de pontos, se a gente quiser, mas vamos manter o padrão. Poderia mudar as cores desses pontos, poderia aumentar o contorno aqui dos pontos, poderia também desabilitar os rótulos e manter somente os pontos. Agregaria um pouco mais na visualização e interpretação, mesmo sem os rótulos, mas vamos mantê-los habilitados e vamos trazer a nossa fonte padrão. A gente pode ver que ficou um pouco grande o número. A gente pode diminuir um pouco. Poderia trabalhar aqui a distância entre o rótulo para deixar o rótulo e o ponto, né, para deixarem eles mais próximos, mas vamos manter essa distância aqui. Aliás, de -12, caso seja necessário algum reajuste de posicionamento e não atrapalhe a visualização dos nossos dados. Poderia também botar sufixo e prefixo aqui nesses rótulos, se assim desejasse, mas não se faz necessário. E também casas decimais, como citei anteriormente, para esse tipo de visualização, casas decimais e moedas não precisam ser aplicadas.
E também chegamos aqui, para finalizar a customização, na aba de grid. Essa aba de grid, ela vai permitir que a gente mude o formato do grid, como foi falado no início, né, da nossa videoaula. Eu poderia deixá-lo poligonal, que aqui eu teria retas, né, trabalhando aqui com lados. Então, é muito de quem utiliza a plataforma, né? Tem gente que trabalha com esse tipo de gráfico que prefere ele circular por torná-lo mais leve visualmente, mas aqui tem a possibilidade de escolha para o usuário. Poderia aumentar esses níveis, mas como são poucas categorias também, não se faz necessário, podemos manter os 5. Poderia aumentar aqui a distância entre as categorias também. Vamos manter no 16, que é o padrão que estava, e assim temos o nosso dashboard. Aliás, o nosso indicador construído, podemos salvar. Salvando esse indicador, reposicioná-lo e editar. Aliás, reposicioná-lo e redimensioná-lo. Agora sim, concluímos o nosso tópico de volumetria, aqui onde foi demonstrado a construção de vários tipos de gráfico tipos de gráficos, né, importantíssimos quando se fala de análises de dados jurídicos. Tá? E assim, no final, esse tipo de gráfico aqui, mesmo que ele pareça simples, ele é bem importante porque ele vai transformar números, dados em uma visão clara. Ele vai trazer uma visão comparativa, vai facilitar muito o acompanhamento, a análise e a tomada de decisão.